Mas eu acho que o sentimento um pouco que o Wim Wenders fala no filme é que eu acho interessante. Se na década de 80, no fim da década de 80, tinha esse clima de pessimismo que ele fala, e a única pessoa que fala de otimismo, não sei se vocês reconheceram, mas era o Steven Spielberg, então é bem sintomático daquele momento também, quem que podia enxergar um otimismo naquele momento. E é curioso, inclusive, que no filme original do Wim Wenders, o Spielberg é o único que fala de dinheiro e fala quase o tempo inteiro de dinheiro, sobre o futuro do cinema, né? Enquanto os outros ficam teorizando sobre o que vai ser, como é que não vai ser, o Spielberg está sempre falando de estrutura de produção, dinheiro e tal, orçamentos. E aí eu acho que, como o Wim Wenders falou, o que tem de diferente, que eu acho muito interessante nesse momento, é um pouco essa sensação oposta, que é uma sensação de que, primeiro, um pouco tudo pode, e um pouco você não sabe, não consegue nem imaginar o que poderá, né, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu acho que isso é um campo muito fértil para ideias, aí sim, vindo para questões estéticas, questões de linguagem, porque tem um pouco essa sensação de uma tábula rasa, de experimentação. Concordo com o Lourenço que falta, acho que às vezes, principalmente na área da narrativa, interesse em levar essas questões um pouco adiante, mas acho que em formatos, a gente que acompanha principalmente, óbvio, tudo que diz respeito a experimentos, a coisa mais, sempre costumam aparecer no cinema primeiro na área dos curtas. Então, se acompanha os festivais de curta hoje, pelo Brasil, pelo mundo, você vai vendo uma quantidade muito grande de ideias que você vai sendo surpreendido um pouco por elas e pensando se elas vão poder levar para algum caminho novo, ou se talvez ela seja só uma ideia para ser explorada em 1, 2, 3 filmes. Mas é um momento muito rico de sentir que coisas novas podem aparecer e te pegar de surpresa. E aí eu queria só anotar 3 coisinhas a partir de ver esse filme, né, partindo dessa ideia de tornar mais concretas algumas questões abstratas, falar de 3 aspectos de linguagem e estética que eu acho que esses filmes representam um pouco, que são, no caso do primeiro filme, né, do Lembro-me Quando Acordei, que é aquele encontro, né, entre 2 pessoas ali na obra e tal, eu acho muito interessante o que ele representa num primeiro momento, porque, na verdade, a gênese do filme, embora não esteja na tela, mas eu acho que quase dá para perceber, mas se não der, não é tão importante, mas eu acho interessante saber. A gênese do filme é o João, esse diretor, caminhando com uma câmera digital, como ele e tantos outros realizadores hoje em dia fazem o tempo inteiro, e tem uma câmera sempre à mão e tal. E aí começou a gravar aquela obra, que era perto da casa dele e tal, na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, e começou a ver uma série de imagens bem interessantes e tal, e registrou, que é uma coisa que hoje em dia, para muita gente, é um pouco a norma, né? Ter sempre um produtor de imagens à mão e esse desejo de registro. E num primeiro momento ele não registrou para fazer esse filme, nem para fazer um filme, ele só estava registrando imagens como ele registra todo dia várias outras. E aí um dia em casa, vendo essas imagens, já assistindo coisas que ele tinha registrado, gravado e tal, ele ficou muito impressionado. Acho que um pouco a projeção de imagem não ajudou muito a gente ver isso aqui hoje, mas tem uma presença bem forte daquele rosto, daquele trabalhador da obra que encara um pouco a câmera, fica olhando e reagindo, e aquilo chamou muita atenção dele. E aí, enquanto ele assistia aquilo, veio vindo na cabeça dele essa ideia de, a partir dessa imagem, que é uma imagem documental, de registro, sem nenhum desejo a priori de realizar um filme, construir essa ficção, que aí ele levou essa atriz para um outro lugar, que tinha uma obra, e fez esse contraplano, vamos dizer assim, da imagem real com a ficção, e criou ali um diálogo entre 2 registros de imagem que não tinham originalmente nada a ver, e que só existe no filme dele, né? Essa troca de olhares só existe no cinema, só existe Claro, nenhuma dessas ideias é exatamente nova, nem eu acho também que nenhuma ideia é totalmente nova, mais com audiovisual, mas o que eu acho interessante é o quanto esse tipo de gênese de filme e de projeto tem se tornado possível, comum e interessante. Essa possibilidade de você descobrir um filme a partir de realizar imagens, mais do que realizar imagens para fazer um filme. Eu acho que esse filme do João é um exemplo, tem inúmeros outros.
do cinema brasileiro, cinema mundial recente, na maior parte das vezes curtas, mas até já alguns longas. E acho que é um primeiro ponto assim, que eu acho interessante. Tá? O segundo filme, Fantasmas, eu acho que ele faz um pouco o trajeto contrário, mas também diz muito respeito a essa condição atual da sociedade que a gente vive em relação às imagens, né? Que é um pouco essa ideia, de novo, a onipresença de um registro do mundo, que é um pouco o que a gente sente hoje em dia, né? Que o tempo inteiro tudo está sendo gravado e tudo está sendo visto e colocado a ser visto e tal, vira lentamente o próprio assunto do filme, né? O filme, no princípio, parece ser um filme sobre também uma outra série de filmes que o digital tem aumentado muito a presença, filmes de registro, de tempo, de duração, de imersão do espectador no espaço, e aí o espaço também é o espaço do jeito de falar dessas pessoas, né, de contagem, Minas, o jeito que eles falam, então tem um espaço ali da palavra, e o filme parece, durante um bom tempo da duração dele, ser sobre isso, propor isso, e de repente tem essa virada em que ele passa a ser um filme sobre o próprio ato de registrar imagens e o que se busca com esse registro, né? Se esse registro cumpre alguma função, qual é ela. E aí eu acho que o filme se torna muito interessante como discussão desse momento, né? Que ele cria esse personagem absolutamente ficcional, desse cara que quer gravar uma imagem da ex-namorada dele para esquecer ela, ele diz, né? Mas ao mesmo tempo fica ali, e aí ele inteligentemente usa aquele looping final, voltando, né? Quer dizer, a obsessão e a possibilidade, pelo contrário, de registrar para continuar eternamente vendo, rebobinando e assistindo, mas que eu acho que tem muito a ver com esse momento, essa questão do registro o tempo inteiro, da necessidade de registrar as coisas, de ter as coisas registradas, né? O outro filme que eu ia mostrar, que eu achei que ia ficar um pouco longo, mas é um filme do Ceará chamado Flash Happy Society, que basicamente o diretor do filme, Guto Parente, ele botou uma câmera bem no fundo de uma plateia de um filme, de um show do Roberto Carlos, antes dele começar o show, e aí ele fica registrando as pessoas, tirando fotos primeiro entre elas com flash na plateia. Ele tem um plano bem aberto, mas cada vez que um flash espoca, ele manipula a imagem, né? Como disse o Vendas ali, dá um freeze frame, então aquele flash, que é uma coisa rápida e que não tem força, de repente fica congelado e uma parte da imagem fica com um quadrado de luz e tal, e aí ele vai fazendo isso várias vezes, vai criando um efeito gráfico muito forte. Mas tem essa ideia, né, primeiro, das pessoas se registrando com essas fotos para dizer que estiveram ali naquele dia, naquele show, naquele lugar. E aí logo depois ele pega o momento que o show está para começar e aí quase todas as câmeras se ligam ao mesmo tempo. E aí cria uma paisagem assim de câmeras que a gente vê hoje em dia direto, né? Amanhã vocês verão aqui certamente no show do Paul McCartney, né? Hoje em dia uma rede de televisão grava o show e transmite, mas se você chega no YouTube 5 horas depois do show, tem 3 milhões ou 50 mil shows do Paul McCartney, cada um querendo mostrar o seu show do Paul McCartney que gravou, que quer registrar. Mesmo sabendo que tem na televisão, vai ter outras 5 mil pessoas que eu quero ter o meu e subir no YouTube, mostrar como que eu vi o show do Paul McCartney em Porto Alegre, tal dia. Então acho que são filmes que refletem um pouco sobre essa condição, que eu acho que é muito curiosa. E nesse sentido, tem um filme que eu acho que é muito interessante, que talvez vocês tenham oportunidade mais na frente de verem alguma projeção aí, e aí se isso acontecer eu recomendo muito que estejam atentos, que é esse sim, um longa-metragem, seria idealíssimo exibi-lo, mas é realmente impossível aqui no nosso formato, que chama Pacific, que é um documentário, essas fronteiras estão se tornando cada vez mais complexas, documentário e ficção, justamente um pouco por isso tudo, mas digamos que é um documentário de Pernambuco, feito por um realizador chamado Marcelo Pedroso, e o filme basicamente é o seguinte, o Marcelo foi a 4 ou 5 viagens de um cruzeiro de Recife a Fernando Noronha, com uma equipe de 3 ou 4 pessoas, ele inclusive não foi pessoalmente, tinham 3 ou 4 pesquisadores dele que ficavam acompanhando o cruzeiro, que leva acho que 3 dias, sem falar nada, sem nenhuma câmera, não sei o quê, e aí quando terminava o cruzeiro, na hora de ir embora,
essas pesquisadoras também estavam anotando, reparando as pessoas que mais comumente estavam fazendo registro, tinha uma câmera sempre na mão e tal, blá, blá, e aí pediam então as imagens dessas pessoas para serem usadas na edição de um filme. E aí uma série de pessoas autorizou e entregou as fitas, eles copiaram e tal. E o filme, na verdade, cria, aí que eu digo que é uma fronteira tênue, porque na verdade ele cria um cruzeiro, uma viagem de um cruzeiro, mas são imagens de vários, a partir das imagens que as próprias pessoas fizeram delas mesmas viajando nesse cruzeiro. Então é um filme que acaba levantando uma série de questões, mas a partir dessas imagens que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro. Então é um filme do Marcelo, que é ele que monta, ele que dá a lógica, ele que cria, mas ele não fez nenhuma dessas imagens. E o que eu acho fascinante nesse filme, só para fechar um pouco essa primeira fala, é justamente como essas imagens vão mostrando para a gente as pessoas. Claro, o home movie não é novo, a ideia de tirar foto da sua família numa viagem não é nova, a ideia de gravar, mas como com essa sociedade da onipresença do registro, da possibilidade da gravação, como isso vai criando uma determinada, até eu diria sofisticação, mas ao mesmo tempo, por outro lado, cai muito no clichê, né? Mas é uma sofisticação de que imagem se está construindo, né? As pessoas claramente têm uma familiaridade muito grande com o ato de estar gravando imagens, né? Não é mais aquele registro puramente amador, vamos ali, olha, vocês estão almoçando. Não, as pessoas criam pequenas ficçõezinhas, acompanhando um personagem, fazem movimentos de câmera, às vezes complexos, criam. Então, assim, tem um jogo aí já da pessoa criando aquelas imagens, se pensando mesmo como um cineasta, mesmo que aquilo seja para consumo familiar. Até porque muitas vezes não é mais só para consumo familiar, é para botar no YouTube, é para torcer para que por alguma coisa estranha que aconteça, de repente um dia seja visto por 500 mil pessoas, mais do que vários filmes feitos no Brasil e tal, como acontece eventualmente, né? Estava conversando num outro debate há um mês atrás, que talvez o filme curta mais visto do cinema brasileiro do ano de 2010 é o Dilma Boy, né? Que nunca passou em nenhum cinema, nem nunca vai passar, quer dizer, alguém em algum momento vai passar, mas que não foi feito para isso, não sei o que, e foi visto por, sei lá, 2 milhões de pessoas. E os curtas que a gente faz, às vezes, passam para 30 mil, 20 mil, 10 mil pessoas. Então, essa relação que eu acho que, pegando então Wim Wenders aí para fechar, que deixa a gente muito instigado de entender aonde isso está indo, de que forma isso afeta a estética e a linguagem dos cineastas e como as pessoas estão se tornando, de fato, todas cineastas de algum jeito. Se isso é bom ou ruim é uma outra questão, mas é um fato e que está se concretizando. E acho que é difícil hoje prever, eu não sei, esse negócio de otimismo e pessimismo é meio, me parece, né, meio bobo, qualquer um dos dois. Mas é difícil se prever para onde pode ir. Isso é instigante, eu acho que mais do que ser otimista, eu acho que isso é instigante. Então, acho que era alguma das ideias que eu queria. Tinha algumas outras coisas aqui que eu achava interessante falar, mas eu acho que se vocês se interessarem, e aí tem alguns outros filmes que a gente pode citar, com alguns exemplos de coisas interessantes, mas eu acho que o legal agora nesse começo é tentar só instigar um pouco vocês também e ver o que cada um aí, ou alguns de vocês estão pensando para levar adiante. Mas eu acho acima de tudo que é isso. Eu acho que a gente tem um momento em que é difícil prever o próximo passo, mas é fácil ver essa bifurcação radical entre um cinema amador, mas que rapidamente se profissionaliza e vice-versa. Isso é muito interessante. Eu tenho alguns casos recentes, por exemplo, uma coisa que eu acho, para mim, era impensável há 15 anos atrás, de amigos que, enquanto esperavam o financiamento de editais e não sei o que, para fazer o primeiro longa, fizeram o primeiro longa em digital.